Carta 1. Ensinar, aprender. Leitura do mundo, leitura da palavra. O autor diz que não há uma forma de você ensinar sem você estar aprendendo junto. Isso mostra a necessidade de você ter uma formação. É dito que o professor deve ser capacitado de constantemente poder rever o seu conhecimento. Estar disposto a aprender sempre para conseguir ensinar o aluno. Não deixe o medo do difícil paralisar você. Nessa carta, a gente vê o medo tanto do professor quanto o medo do aluno. Do professor de não corresponder às expectativas do aluno e do aluno, no caso dele não conseguir aprender as matérias direito. Por exemplo, numa aula de português, o aluno não conseguir fazer uma interpretação de texto. E a gente aprende também a como lidar com esse problema junto, a resolver esse problema juntos. Carta 3. Curso magistério porque não tenho outra possibilidade. Falo dos professores que foram cursar magistério por não conseguir cursar outra coisa, mas que esses professores, esses educandos, eles deviam ter a consciência de que a profissão deles faz parte de formar um cidadão. E de como isso é importante, tanto no fracasso quanto no sucesso do aluno. E o professor deve ter convicção de suas escolhas, reconhecendo sua importância nesse desenvolvimento do cidadão. E que a sociedade também deve ter essa visão de como o professor é importante para poder exigir uma educação de qualidade. 4. As qualidades indispensáveis ao melhor desempenho de professora e professor progressista. A primeira qualidade, ela é a humanidade. Ela exige confiança, respeito e coragem em relação a nós, quanto aos outros que estão à nossa volta. Sem isso, a gente não consegue ver com respeito as outras pessoas que a gente julga talvez não estar no mesmo nível que a gente. E o amor também ele é muito importante, não apenas para os alunos, mas também o amor pelo processo de transmitir o conhecimento. E a tolerância que nos ensina a conviver com o diferente. E a coragem para enfrentar o medo de estar ali ensinando e conversando com o aluno e transmitindo esse conhecimento para ele. 5. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula é normal nós, como professores, termos medo, se sentir incapaz de não conseguir fazer aquilo. E para vencer esse medo, ele fala que é importante a gente assumir que ele existe, é o ponto de partida. E para isso dar certo, é necessário que a gente consiga entender a nossa turma, ler a nossa turma, mas notar que cada aluno tem sua diferença, suas particularidades, que cada um vive uma história diferente e que tudo bem, às vezes a gente não tá preparada para essa realidade. Mas aí, nesse caso, entra a parte da humanidade que eu citei agora há pouco, sobre a gente conseguir compreender que existe essa diversidade e que não tem problema. A carta número 6, da relação entre a educadora e os educandos. Esse contexto, ele inclui aquela relação de ensinar e aprender. Quando a relação ela deixa de ser coerente entre as nossas falas e as nossas atitudes, o aluno ele tende a não acreditar mais no que a gente fala e não nos respeitar. Ele fica esperando apenas o nosso próximo deslize na sala de aula. 7. De falar com o educando, de falar com ele e a ele, de ouvir o educando e ser ouvido. Esse título ele faz referência àquela expressão política do dar voz e ter voz. Dentro do ambiente de aula, é importante o professor ele saber se posicionar perante a turma, perante o aluno. Ele tem que mostrar que ele tem que ser respeitado, mas ele também tem que mostrar que ele está disposto a ouvir o que os alunos têm a dizer, a ouvir as propostas, a ouvir
as críticas, a ser aberta a ouvir o que os alunos têm a dizer, para que juntos eles consigam construir um ambiente de ensino melhor. Carta 8. Identidade cultural e educação. O nome ele já diz muito, né? Que é sobre você ter uma relação estabelecida entre a tua identidade de cultura e a educação, onde é necessário o professor entender que existem várias identidades culturais entre os alunos e que o professor ele não deve colocar em uma posição superior, não deve se colocar em uma posição superior a dos alunos. Ele tem que entender que existem várias e que não tem problema nisso. E ele tem que sempre enfatizar a importância do respeito, de respeitar cada identidade cultural e que não tem problema uma ser diferente da outra. Carta 9. Contexto concreto e contexto teórico. Mostra a importância da formação permanente e indispensável da individualidade de cada educador. Ela também aborda a importância da gente saber como os nossos alunos pensam e como é o contexto real deles, o dia a dia, o cotidiano, o que eles fazem, o que eles passam. Que sem a gente entender como é a vida dos alunos, a gente não consegue transmitir para eles o conteúdo, a gente não consegue ensinar. A carta número 10. Mais uma vez, a questão da disciplina. Mostra a disciplina como algo indispensável no processo de aprendizagem do aluno. Seja ela como for, em leitura de texto, trabalho, em escrita. O professor ele tem aquela função dele construir o saber e não de transmitir aquele conhecimento. E para isso é necessário se preparar em uma formação sólida e abrangente.